Olha nós aqui outra vez de novo. Você nem trocou de roupa. Claro que não, gravei uma aula em cima da outra. Lógico que eu não troquei de roupa. Mas é para dar aquela sensação de que eu saí, agora eu voltei e tal, sabe como? Mas enfim, gente, nós vamos agora para a Física B, aulas 5 e 6. Eu vou dar duas em uma. O professor está correndo por causa da pandemia, não nada a ver. Lembra que tem aulas que dá para condensar o conteúdo? E em função de feriados que a gente fica de folga e não tem aula, como seria o feriado da Sexta-feira Santa e outros feriados que tivemos durante o semestre, vamos ter durante o outro semestre, durante o ano todo, a gente acaba condensando quando é adequado. Você vai perceber que essas duas aulas dizem respeito à mesma coisa, fazem menção ao mesmo assunto, e são muito curtinhas demais. Então seria perder muito tempo, que é muito importante para você, sobretudo agora que a gente ficou um tempo parado e tal, e vamos ter aula férias inteiras, vamos ter aula durante alguns sábados para poder repor esses dias que a gente vai ficar parado. Então, enfim, é por isso que eu juntei as duas em uma, tá? Nós vamos falar da segunda lei e primeira lei de Newton. Professor, você inverteu, você tem problema de ordem? Não, eu entendo de ordem alfabética. Eu só achei que seria melhor começar pela segunda. Como diria o meu malvado favorito, lá no primeiro filme. Mas, enfim, veja você, não entendeu a piada? Assiste o filme, depois você me conta. Observe só, gente, é assim, ó. Segunda e primeira lei, didaticamente falando, é melhor explicar assim, tá? Claro que tem a primeira, deve ser a primeira, que deve ser, pela ordem, deve ser a primeira mesmo, e a segunda vem depois. Porém, é mais fácil entender se eu explicar primeiro a segunda e depois a primeira. A segunda lei de Newton, para entender a segunda lei, eu vou já escrever essa lei porque você quer saber? Vou escrever. Segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei? A segunda lei é a lei conhecida como lei da Fermat. Força resultante é massa vezes a aceleração. Tem algumas formas de eu interpretá-la e de eu prestar atenção no que essa lei, muitíssimo importante, diz. Ela é curta, sucinta, fácil, a conta é ridícula, né? Não tem nada de muito complexo, porém muito importante. Primeira coisa, força resultante é MA. Tá, o que é força resultante? Força resultante, pô, não tem nem como explicar. O que é M? Massa. O que é A? Aceleração. Isso me leva a responder uma pergunta que eu já fiz para vocês em sala, mas torno a fazer e nunca é demais lembrar disso. Para que um corpo comece a ir para frente, tem que ter uma força agindo sobre ele? Tem que ter, senão ele não começa a ir para frente. Para que um corpo comece a ir para trás, tem que ter uma força agindo sobre ele? Tem que ter, senão ele não começa a ir para trás. Ótimo, todo mundo sabe responder isso. Outra pergunta. Para um corpo ir para frente, precisa ter uma força agindo sobre ele? Ou posso ser mais correto ainda, precisa ter alguma força resultante agindo sobre ele? Resposta, não. Para um corpo ir para trás, precisa ter uma força agindo sobre ele ou uma força resultante agindo sobre ele? Resposta, não precisa. Você pegou coronavírus no cérebro? Está ficando louco? O que aconteceu? Gente, veja bem, não, eu fiz perguntas diferentes. Na primeira pergunta eu perguntei, para um corpo começar a ir para frente. Na outra eu perguntei, para um corpo ir para frente. Na outra eu perguntei, na primeira, para o corpo começar a ir para trás. E depois eu perguntei, para ele ir para trás. É diferente a pergunta. Para eu começar um movimento para frente, eu tenho que ter uma força resultante agindo para frente para que eu comece. Para eu começar um movimento e ir para trás, eu preciso ter uma força resultante para trás. Mas para eu estar indo para frente, não. A Terra está num movimento de translação em torno do Sol, que acontece desde que vocês nascerem, vocês vão morrer, vai continuar acontecendo, tomara a Deus que sim, girando em torno do Sol, correndo em torno do Sol com uma velocidade de 30 km por segundo em média. A Terra continua o seu movimento e não tem nenhum motorzinho na Terra empurrando ela para que ela faça isso. Ela faz isso porque simplesmente ela continua o seu movimento. Mas, para ela começar a se mover assim, teve que ter alguma força resultante agindo nela. Teve que existir. Quando você pega um carro e o carro está parado, para ele sair do lugar, tem que ter uma força resultante que faça ele sair, é verdade. Mas para ele manter o seu movimento, então vamos imaginar, eu peguei num declive, numa descida muito grande,
E aí eu peguei, deixei o carro, desci, comecei a correr. Quando eu cheguei na máxima velocidade que eu insiro em carros, que é 110 km por hora, quando a via me permite isso, aqui gravado e tal, não posso falar velocidades maiores, mas 110 km por hora, o carro chega e fica no regime estacionário, né? Estacionário. Nem aumenta a velocidade, nem diminui a velocidade. Isso é porque as forças para baixo, força do motor, né? E mais uma parte do peso do carro, as forças para baixo, estão empatando com a força para cima, resistência do ar. E aí, quando elas são iguais, a velocidade nem aumenta, nem diminui. Quanto dá a força resultante que age sobre o carro para o carro ir para frente? Zero. Ele continua indo para frente. Eu, quando vou para frente, não preciso ter força resultante agindo. Eu preciso sim ter força resultante agindo quando eu quero aumentar essa velocidade quando eu vou para frente. Eu tenho que usar no acelerador, dar mais potência no motor para gerar mais força, e esse valor maior de força faz com que eu aumente o valor da velocidade. Ou eu tenho que meter o pé no freio, gerar mais uma força para trás, para que a força resultante seja para trás e diminua o valor da velocidade. Se eu mantiver empatado, forças para trás igual a forças para frente, eu mantenho o movimento uniforme. E essa lei está dizendo isso, que olha, a hora que ela diz que força resultante é massa vezes a aceleração. Força resultante zero, a aceleração é zero, não tem variação de velocidade. Quando eu tiver força resultante igual a zero, a velocidade nem aumenta, nem diminui, ela se mantém constante. É isso basicamente que a lei da Frama fala, numa interpretação. Em outra eu posso entender diferente. Que forma? Eu dou esse exemplo na sala, tá? Imagine que eu coloque uma pessoa sentada aqui no tablado, tá? Uma pessoa de 50 quilos, tá? 50 quilos, leviana, 50 quilos. Uma outra pessoa aqui do lado, um pouquinho mais pesada, de 130, só um pouquinho mais pesada, 130, tá? Uma de 50, uma de 130. Eu pego com esse bico desse sapato, número 43, e eu vou aplicar uma força nos fundilhos das duas pessoas. A primeira pessoa que tem 50 quilos vai receber a sapatada, leva aqui a sapatada e pau! Tem uma aceleração razoavelmente grande para lá, certo? Eu acelero ela para lá. Se eu pegar esse sapato e fizer a mesma coisa e dessa mesma sapatada, com a mesma intensidade, nessa pessoa de 130, na hora em que eu chuto a de 130, a de 130 é capaz de eu perder o sapato. A de 130 pouco se mexe, ela tem uma aceleração bem pequena. Quanto maior é a massa do corpo, menor é a aceleração que ele fica submetido com a mesma força resultante agindo sobre ele, não é verdade? Eu também posso entender isso de outra forma. Posso pensar numa experiência que o Neil Armstrong fez na Lua, tentando reproduzir um raciocínio de Galileu Galilei no passado. Ele chega na Lua, ele pega e solta, e eu sempre cito isso em aula, até porque tem no YouTube, você encontra o vídeo dele. Ele solta uma pena e um martelo, tá? Uma pena e um martelo. Que ele solta, ele ainda diz, ó, vamos ver, ele fala em inglês, né? Ele fala em inglês o seguinte, ó, vamos ver se o Galileu está correto ou está errado em suas definições. E ele solta uma pena e um martelo, e ele percebe na Lua que os dois caem ao mesmo tempo, caem juntos, né? Por quê? A única força que age sobre os dois nessa situação é a força-peso. A força do martelo, o peso do martelo, é muito maior que o peso da pena. Mas a massa do martelo também é muito maior que a massa da pena, na mesma proporção que o peso do martelo é maior que o da pena. De modo que a aceleração acaba dando igual. Se fosse na Terra, ou como diria o mais simplório, se cesse na Terra e eu soltasse o martelo e a pena, é óbvio que o martelo cai primeiro. Por que o martelo cai primeiro? Aqui na Terra nós estamos sob a ação da resistência do ar. E a resistência do ar tem mais influência para frear o corpo mais leve. Daí você gera uma força resultante, resistência do ar, que dá mais influência, mais aceleração de frenagem na pena, que é leve, do que no martelo, que é pesado. Mas eu não consigo entender essa lei desse jeito. Então eu posso escrever lá assim, ó. A é igual a FR divididos por M. Só passar o M dividindo. E aí você vai perceber que a aceleração é inversamente proporcional à massa. Maior massa, menor aceleração e vice-versa. Essa lei é conhecida como lei da proporcionalidade. Proporcionalidade é pipi, eu não posso falar essa piada aqui no vídeo. Mas enfim, eu não entendi, professor, que bom, às vezes é melhor entender mesmo.
Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Achei. Olha aí. Isso é a segunda lei. Você vai entender agora que a primeira lei, que é a chamada lei da inércia, tem tudo a ver com a segunda lei. Tudo. E é por isso que eu vou dá-las juntas e achei apropriado fazer isso. Essa lei é chamada lei da inércia. Mas o que vem a ser inércia? Inércia é a propriedade que os corpos possuem a resistir a alterações bruscas, alterações no seu estado de movimento ou de repouso. E traduzindo, se um corpo está parado, ele quer ficar parado; se um corpo está andando, ele quer ficar andando. Para entender a inércia, nós podemos jogar vários exemplos. É uma bem teórica, bem bacana. Vários exemplos. Primeiro exemplo. Não sou eu. Uma outra pessoa que também é professora de física e também tem um carro muito parecido com o meu, está andando na rodovia Alexandre Martins. Está dirigindo o seu carro, curtindo uma música aqui, tá? Colocou no dial do seu rádio e casualmente estava ali tocando uma música, eu acho que você sabe qual é. O cowboy vai te pegar. Sempre toca essa música, né? Tá, daí tá aqui bem devagar. O carro tá ali a 180 km por hora. Não sou eu, então não vem querer me multar porque eu não sou eu. A 180 por hora, tudo bem? De repente, uma árvore sai correndo no meio da pista. Mas não é, foi isso que aconteceu. Uma árvore sai correndo no meio da pista. E o carro a 180 por hora chapa a árvore com tudo. O que vai acontecer? O carro estava a 180, certo? Você dentro do carro também está a 180. Tudo está a 180. A árvore fez você parar num instante, num intervalo de tempo muito pequeno. O que vai acontecer? O carro para, certo? O carro para. E você, sem cinto de segurança, não para. Você sai do carro voando, estoura o para-brisa e continua voando com velocidade inicial de 180 km por hora. A inércia do seu corpo faz com que você continue em movimento. Qual é a função do cinto de segurança? Vencer essa inércia, justamente vencer a inércia do seu corpo. Porque na batida você não quer parar o movimento, você quer continuar o movimento que você tem. Uma outra situação, onde eu tenho também inércia manifestada em carro, estou sentado no carro, parado e tal, e aí, encostadinho aqui e tal, liguei o rádio e estava tocando uma música no rádio, que era uma outra, o cowboy vai te pegar, muito bem, estava tocando uma música no rádio, e daí eu fiquei ali e tal, me entretive e tal. De repente chegou alguém e me chapou por trás, com tudo. Gente, vocês já levaram uma chapada por trás assim, no carro, digo? Veja bem, você estava ali parado e alguém bateu na traseira do carro. Quando bate na traseira do carro, teu carro estava parado, você estava parado, tudo estava em repouso. De repente, alguém mudou esse estado. O carro arranca. O seu corpo, por estar preso no banco, também arranca. Todo o seu corpo vai arrancar. Se não tiver o encosto de cabeça no carro, equipamento que foi obrigatório há não tanto tempo atrás assim, tá? Antigamente, não tinha em todos os carros, não. Se não tiver encosto de cabeça, o carro vai, o banco vai, o teu corpo vai, mas a cabeça, como não está apoiada, não vai e quebra o pescoço. Na colisão traseira, o encosto de cabeça serve para proteger o seu pescoço contra uma batida muito brusca na traseira. O cinto de segurança para proteger o teu corpo na batida dianteira e o encosto de cabeça na traseira. É assim que funciona. Tem mais exemplos, você pode dar vários exemplos de inércia, é importante que você aborde todos para que você saiba o que está acontecendo quando o vestibular vier te perguntar. E é assim que ele te pergunta, em situações práticas e reais, você tem que saber como é que a inércia está acontecendo. Imagina que eu estou de ônibus, tá? Estou de ônibus, estou de pé no ônibus, não segurando aqui, que tem coronavírus, não pode pegar, então a gente anda assim no ônibus, né? É tudo desse jeito. Eu estou no ônibus, o ônibus está a 70 por hora. Tem uma pessoa que está, vamos imaginar, antes da virose, era todo mundo coxando um outro no ônibus, né? O ônibus é terrível. Todo mundo encoxado no outro. Aí estou andando no ônibus, aqui assim. De repente, o motorista resolve frear. Freia de uma vez. No que ele freia, o ônibus freia. Quem está no corredor não tem apoio nenhum para vencer a inércia do corpo, não freia. Continua o movimento e dá aquele efeito dominó de um encoxando o outro. Assim, tudo bem? Porque você quer continuar o movimento. Acontece o contrário quando o ônibus arranca. Se o ônibus arrancar, o ônibus sai de uma vez, por inércia o teu corpo fica e dá efeito dominó para trás, entendeu? De moto. Eu estou andando de moto, por exemplo, em dois, tá? O motoqueiro da frente resolve sair. Tem uma história que eu conto
minha particular verídica de verdade, que eu não vou contar aqui, porque vai ficar chato. Não vou contar. Não? Será? Será que faz mal? Então é o seguinte, imagine você, uma situação, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, com um casal jovem, que se gostava e tal, eles resolveram, por acaso, que talvez, hipoteticamente, talvez esse casal seja a minha genitora e o meu genitor, vamos falar assim, talvez a pessoa não sabe que é pai e mãe, e se conheceram lá e tal, e estão andando de moto. Papai era motoqueiro, dá para acreditar nisso? Quer dizer, não sei se não estou falando de mim, tá, gente? É criado, era motoqueiro. E daí ele está saindo com a moto, ele resolve, então, tá com a moça, né, no caso com a gatinha que ele estava pegando, tá? No caso era a mãe, meu, enfim. E aí ele pega e resolve arrancar com a moto e sair, uma moto muito potente, uma moto 50 cilindradas da CG. É CG 50 cilindradas, acho que é da Honda, né? Honda. Aí tá, e vai sair, porque ele vai sair, tá agarrando aqui assim, né, e tal, imagina a cena, aquela bundona pra cá e tudo, que é natural na moto, né? E daí a hora que ele vai arrancar, e não avisa que vai arrancar, e sai com tudo, e sai empinando. A cidade era muito grande, a cidade onde eles viviam é uma cidade de 2 quebra-motos, uma entrada e uma saída que distam uns 800 metros um do outro, uma cidade muito pequena. Aí quando ele sai e arranca com tudo, ele nota que a moto fica mais leve, ele nota algo estranho. Quando ele para no segundo quebra-moto, que ele olha no retrovisor, ele entende o porquê que a moto ficou leve, porque a moça que estava atrás estava no primeiro quebra-moto, então ela ficou sentada. O que? Essa história não é mentira, tá? Isso aconteceu mesmo. Mas enfim, veja bem, o que acontece nessa situação? Por inércia, como ela não se apoiou para que a força vencesse a inércia do corpo, a moto arrancou, o motoqueiro arrancou, porque estava preso no guidão e tinha uma força para vencer a inércia. Como ela não se precaveu contra isso, ela não venceu a própria inércia e ficou parada, ficou em repouso. Se eu estou parado, eu quero ficar parado. Se eu estou andando, eu quero ficar andando. E outra coisa, se eu estou andando em linha reta, eu quero ficar em linha reta, eu não quero fazer curva. É mesmo, super. Um exemplo para você. Imagine você que eu estou dentro do carro e eu vou daqui para Correios. Você sabe que eu gosto de ter uma relação de amor com Correios, eu sempre falo de Correios aqui, né? Mas enfim, vou daqui para Morretes Via Marta, que é aquele caminho cheio de curva pra caramba. Muito bem. Aí, quando eu pego o carro e vou fazer as curvas, acontece o seguinte, vamos pensar assim, mas só um pouco mais divertida. Eu vou de Kombi, no meio não tem banco, coloco os colchão lá no meio e eu vou deitado ali. Quando a Kombi vira para lá, eu rodo para cá. Quando a Kombi vira para cá, eu rodo para lá. Não é verdade? Não é bem verdade. É assim, eu já fui uma vez. Calma, você entendeu que era assim. Mas não é exatamente isso que acontece. Quando a Kombi está nesse movimento e resolve mudar o seu movimento e vir para lá, eu por inércia quero continuar reto e bato na lateral da Kombi. A Kombi vai e eu vou reto, acabo batendo na lateral. Quando a Kombi está indo aqui, resolve virar para cá, eu não quero virar, eu vou reto por inércia e mantenho o meu movimento. A Terra está no movimento que tem inércia, é verdade, uma inércia gigante, que a massa da Terra é muito grande, mas ela é vencida pela força gravitacional do Sol. O Sol fica puxando a Terra e trazendo a Terra para o centro da trajetória. É por isso que a Terra não vai reto, porque a ideia da Terra, como todo corpo que está em movimento reto e uniforme, ou melhor, não é uniforme, mas em todo movimento reto, é por inércia que fica reto. O que a gravidade do Sol faz com a Terra? Vence a inércia da Terra, não deixando que ela vá reto, fazendo com que ela faça a curva. Se o Sol parar de puxar a Terra vaza e segue reto, porque por inércia ela quer continuar indo reto. Eu acabei de citar a Terra e falei que a Terra tem uma inércia grandona, porque a massa é grandona, né? Quando se fala em massa, o que é massa? Massa é a medida da inércia do corpo, tá? Massa mede a inércia do corpo. Quanto mais inércia tem o corpo, mais massa ele tem, tudo bem? Mais massa ele tem. Beleza, professor, entendi. Então, inércia, o que tem a ver isso com a primeira lei? Para entender a primeira lei, eu vou reproduzir aqui a experiência de Galileu. Galileu fez uma experiência, eu gosto de contar ela, isso está contado no livro do Galileu, tá, gente? Ele escreveu um livro, e nesse livro ele conta essa experiência que eu vou relatar aqui.
A experiência é a seguinte: ele imaginou o que seria um protótipo de Hot Wheels lá na época de Galileu, no século XVII. Um protótipo de Hot Wheels, que é tipo uns carrinhos de brinquedo com rampa, pista e essas coisas. Daí ele construiu o seguinte, ó, ele imaginou que ele tinha uma pista como essa que eu estou desenhando aqui, ó. Assim, duas rampas como essa. Os pais da gente costumam contar essa coisa de, na minha época eu brincava com um limãozinho, não era igual hoje e tal. Então vamos imaginar um brinquedo bem simples, tipo esse, tá? Eu vou colocar aqui um limãozinho, precisa de amarelo, para parecer uma lima, não limão. Aqui, ó, uma bolinha aqui em cima, e vou soltar. Bom, todo mundo sabe que quando eu soltar isso aqui numa pista lisa, sem atrito e tal, ele vai sair de uma altura que eu vou marcar aqui, que é uma altura H, e ele vai descer e ficar e chegar nessa mesma altura aqui. Se não tiver atrito, chega na mesma altura, né? Que é? Beleza. Chega até a altura H aqui, na mesma altura. Já é até aí? Beleza? Tudo bem. Aí eu fiz esse brinquei um pouquinho, tá em jeito, que é chato pra caramba, ficar uma bolinha subindo e descendo na mesma altura. Aí eu resolvi, vou mudar, vou fazer uma pista mais invocada, mais bacana, mais legal. Então eu vou fazer uma pista, deixa eu mudar, eu vou fazer um esquema assim. A partida vai ser igual, brinquedo. Só que eu vou fazer agora ele mais comprido. E eu vou fazer tipo uns negócios style assim, para ele fazer umas coisas, umas paradas bem bacanas, e não sei o quê. E faço uma pista toda escalonada, desenhada, como essa que tá aí. Tá toda esquisita e tudo. O que vai acontecer com a bolinha? Eu solto a bolinha, ao soltar a bolinha ela faz. Vem até aqui, e a bolinha vai chegar aqui de volta. Nossa, que legal, agora fez assim. Eu também acho chato esse brinquedo. Mas enfim, chega nessa altura, que é a mesma altura H de onde eu a soltei. Sem atrito, deve ser assim, na mesma altura que eu solto, é a altura que ela chega. Joia? Beleza. Galileu brinca com isso e diz, puta, tá chato, né? Tá chato, vou fazer uma pista diferente. Ele pega e faz uma pista diferente. Dê licença, paga. O senhor já pagou? Bota o vídeo. Muito bem, faz uma pista diferente. E ele faz uma pista que é assim, ó. O que significa essas reticências que eu desenhei? Uma pista infinita. Pô, professor, o Galileu já tinha essa noção? Já. Ele fez uma pista infinita. E ele imaginou o seguinte, pega a bolinha e solta e a bolinha começa a descer. E a bolinha faz... E a bolinha vem aqui. E a bolinha vai. E a bolinha vai. E a bolinha vai. E a bolinha vai. E eu pergunto para você, quando a bolinha vai parar de ir para frente? Ou ainda, quando a bolinha vai aumentar a velocidade que vai para frente? Ou ainda, quando a bolinha vai frear em relação à velocidade que tem quando atingiu a base da pista? E a sua resposta deve ser nunca, porque a bolinha vai e vai, só vai. Por quê? Não tem por que essa bolinha frear, não tem por que essa bolinha acelerar. Essa bolinha vai manter o seu movimento reto e uniforme forever, sempre, para sempre. Ela vai para sempre à frente. Por quê? Não tem nenhuma força resultante fazendo com que ela freie, nem com que ela acelere. Então, ela, por inércia, segue o seu movimento. Concorda? Por inércia, segue o seu movimento. E é daí que o Newton enuncia a primeira lei de Newton baseado nos estudos de Galileu. É verdade. O Newton ele desenvolve a primeira lei baseado nos estudos de Galileu. Por que não foi Galileu? Galileu não tinha condições, que vivia na Itália, que estava sob o domínio da Igreja Católica na época, e aí por conta disso, naquele negócio de Santa Inquisição e tal, não era muito bom inventar coisas. Mas Newton, que vivia na Inglaterra, sob o domínio da igreja anglicana, que não tinha dogmas muito antigos, porque era uma igreja bem jovem, ele podia criar as coisas. Então ele pegou os estudos do Galileu, entendeu e generalizou nas leis de Newton, tá? Então, o Newton, baseado nisso, enuncia a primeira lei. O que diz a primeira lei? Se a somatória das forças que agem num corpo, formula
seja, nada ajuda, nada atrapalha, tá? Se a somatória das forças que agem num corpo for nula, este mantém seu estado original, original de movimento reto e uniforme, como é o caso desse, ou repouso. Movimento reto e uniforme ou repouso. Você vai dizer, mas o que tem a ver? Está tudo ligado. Está tudo ligado. Se eu não tiver força resultante, não terei aceleração. Se eu não vou ter a aceleração, a velocidade não vai mudar. Se a velocidade não vai mudar, quando eu estou parado era zero, vai ser zero. Se a velocidade não vai mudar, se eu estou andando, por exemplo, a 10 metros por segundo, eu vou continuar andando a 10 metros por segundo, sem força resultante, sem aceleração. Se o somatório das forças que agem num corpo for nula, sem força resultante. Ou seja, este mantém seu estado original de MRU ou de repouso. Primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, princípio de Galileu. Tudo bem? Estendidos até aí? Joia. Agora que a gente já entendeu a ligação das duas, que não estão nem um pouquinho separadas uma da outra, é por isso que eu optei por dar essas duas aulas juntas, já que em alguns momentos eu tenho que juntar mesmo, nesse momento é perfeito para eu fazer essa junção. Veja bem, existe o que nós chamamos de referencial inercial e não inercial. Qual a diferença do referencial inercial para o referencial não inercial? Eu sei, posso responder, professor? Responde de casa. Que o inercial é inercial e o não inercial. Cala a boca, eu não tenho como alcançar minha mão na tua cara daqui. Veja bem, na verdade, existe o que é um referencial inercial. Um referencial não dotado de aceleração. A Terra, apesar de ter aceleração, ela tem uma aceleração, porque metade do ano ela acelera, metade ela desacelera, ela é considerada como o referencial inercial. E o não inercial é aquele dotado de aceleração. A Federal do Paraná, no ano de 2010, colocou uma questão na prova acerca de referencial inercial e não inercial. A questão estava errada, foi cancelada e não valeu. Foi a única vez em que isso foi abordado, inclusive no vestibular da Federal. Mas vamos diferenciar. O exemplo que ela usou é o exemplo que todo professor de física usa, que é o mais piegas deles e é o que costuma cair, porque a gente sempre usa o mesmo. Uma máquina de lavar roupa na função centrífuga. Se a tua máquina é mais velha, ela tem aquela mania na função centrífuga de querer fugir da lavanderia e sair correndo. Vocês já viram isso? Aí você entende por que tem a tomada. Não é para alimentar a energia, é para segurar e não deixar a máquina vazar na lavanderia, para começar a pular. Mas enfim, deixando essa parte, imagina a máquina funcionando centrifugando, está girando e tal. Quando a gente fala em centrifugação, não existe em relação a referencial inercial. Centrifugação só existe em relação a referencial não inercial. E para eu entender bem isso, são as duas formas de enxergar o que acontece com aquela aguinha que sai pelos buraquinhos da máquina quando a máquina está girando. Você pode entender assim, vamos lá. Quando você está com a roupa girando, quando está aqui girando, se você pensar em relação à carcaça da máquina ou à lavanderia, você vai dizer que existe a seguinte situação. Você tem ali as roupas girando em torno do eixo central e aí elas têm uma força centrípeta, puxando elas para o meio, e essa força vence a inércia e faz com que elas façam um movimento circular. Força centrípeta. Quando você pensa em relação ao eixo central que está acelerado, em relação ao eixo central você tem roupas tentando fugir do centro. Então você vai dizer que tem uma força centrífuga. É correto falar em força centrífuga em relação a referenciais acelerados, referenciais não inerciais. E centrípeta em relação a referenciais inerciais, referenciais não acelerados. Ressalto, estou citando isso porque na apostila consta de vocês, mas não no vestibular. Isso caiu uma vez em 2010, a questão foi anulada e foi o exemplo da máquina de lavar roupa e escreveram errado e tiveram que anular. Mas enfim, eu me lembro quando caiu, foi uma surpresa para todo mundo do
corpo docente de ensino médio, de cursinho e tal, ter caído isso no vestibular porque ninguém esperava que fosse cair. Então, para você não ter dúvida, a gente pelo menos dá o conceito, você ter o conceito na cabeça, né? Agora, nós vamos pegar, gente, na apostila de vocês e vamos olhar alguns exercícios para fazer. Nada demais, nós temos pouco tempo, vamos lá. Lá na física B, aula número 5, mais especificamente no exercício 8. É 8? É 8. Exercício 8, página 3. Física B, aula 5, exercício 8, página 3. Tem um chato para ficar perguntando exercício de página, volta o vídeo, você já... Vou apagar tudo aqui, porque eu vou precisar do espaço de quadro. Então, exercício 5, 8. No exercício 5, 8, você vai notar que sempre são bem simples. Não quer dizer que a segunda lei não é importante, ela é muito importante. Mas, a priori, para praticar sem muitas complicações, tá? Então, exercício número 5, 8 da física, da aula 5 da física B, página 3. Achou? Ótimo. Um corpo de massa igual a 4 quilos é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes de intensidades, 4 e 6. Uma força F1, que vale 4 newtons, e uma força F2, que é igual a 6 newtons, perdão. A massa desse corpo é de 4 quilos. Beleza. Respectivamente, o maior valor possível para a aceleração desse corpo será D. Qual é o maior valor possível para a aceleração? A resultante dessas forças vai dar, vamos recapitular, vai dar, no mínimo, 4 e 6. Uma força pular está para o outro. 4 e 6. O mínimo de resultante é 2. 4 e 6, as duas para o mesmo lado. O máximo de resultante é 10. O máximo de resultante, que 10? 4 mais 6, 10. O máximo de resultante vai gerar o máximo de aceleração. Por isso você vai escrever que força resultante é igual a MA. Como ele quer a máxima aceleração, pega a máxima força resultante, que é 4 e 6. Como é que eu sei que vai estar assim? Eu não sei, ele perguntou a máxima aceleração. A máxima aceleração é com a máxima força resultante. Então 10, que é a força resultante, é a massa, que é 4, vezes a aceleração, que é A. Então o A vai dar 10 sobre 4. 10 sobre 4 é 2,5. A máxima aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. É na máxima força resultante. Resposta correta, letra E, de ebola, que é pior que o coronavírus. Em 2 dias já mata e não sobra nada. Eu quero fazer o exercício 14 agora da apostila de vocês também, da mesma aula ainda, tá? Exercício 14. 5, 14. Vamos na sequência. O senhor deixa eu copiar? Bota o dedo, você olha ali. Não tem essa perturbação da minha cabeça. Olha, 5, 14. No 5, 14, duas forças perpendiculares entre si e de módulos 3 e 4 atuam sobre o objeto de massa 10. Qual é o módulo da aceleração resultante no objeto em metros por segundo ao quadrado? Gente, duas forças de 3 e 4. Quando eu escuto 3 e 4, a minha cabeça já vem Pitágoras. Por quê? 3, 4, 5. Quando eu escuto no enunciado do exercício 6 e 8, já vem ali Pitágoras, 6 e 8, 10. É o triângulo pitagórico. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Então, quando ele diz que duas forças são perpendiculares entre si, uma de 3 e a outra de 4, me deem licença poética para escrever 3 e 4, não colocar vetor e tal, só colocar o número, tá? 3 e 4, eu já sei que a resultante deve dar 5. Por quê? Porque já me vem na cabeça a ideia do Pitágoras. Se elas são perpendiculares, elas são assim, né? Perpendiculares, chamam 90 graus. Eu vou fazer aqui o paralelogramo, tico, e aqui o outro, tico, e a resultante vai ser essa do meio, R de resultante, ou FR de força resultante, tanto faz. E eu vou saber que aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui também é 3, 4, resultante é 5 newtons.
Como ele quer a aceleração e a massa do corpo é de 10 quilos, então você aplica a frama. Força resultante igual a MA. A força resultante é 5, a massa é 10 e o A é a aceleração que ele busca. A aceleração é igual a 5 divididos por 10. A aceleração vai dar meio metro por segundo ao quadrado. Resposta da questão. O que exercício poderia complicar é fazer uma pergunta para você assim, ó. Qual a velocidade do corpo daqui a 5 segundos? Não é difícil. Se ele está acelerando a meio metro por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade está aumentando de meio em meio. Daqui a 5 segundos a velocidade vai ser 5 vezes meio, 2,5. Ah, quanto é a velocidade do corpo daqui a 7 segundos? Está acelerando de meio em meio. 7 segundos é 7 vezes meio, 3,5. Ele pode complicar. Complicar que eu digo é misturar equação de cinemática, tá? Básica, que é a equação da aceleração média, com essa equação da frama. Isso costumeiramente ele faz, tá? E as pessoas se perdem nisso. Quando ele pergunta só a aceleração, de boa. Quando ele pergunta velocidade, é só você jogar na aceleração média, ΔV sobre ΔT, e você já acha o valor da velocidade. Ou só pensar, né? Se a aceleração deu meio, quer dizer que a velocidade está aumentando de meio em meio. Se a aceleração deu menos 3, quer dizer que a velocidade está diminuindo de 3 em 3 e assim por diante, tá? Nós vamos fazer mais um testículo, dá tempo de fazer ainda? Eu vou ficar olhando para fazer, vamos gastar mais tempo. Agora da aula 6, tá? A aula 6 é bem teórica, por isso que eu não selecionei muitos testes, na verdade vou fazer desse exercício só 2 testes, tá? Eu quero fazer exercício 6, 12, vocês vão olhar aí agora. Estamos na aula 6, na física B, exercício 12. A página é 13. Em inglês, para que todos saibam, page 30, the exercise number 12. Ok? Então pega lá, exercício 12, página 13. Certo? Vamos ler aqui. A figura abaixo representa uma escuna atracada ao cais. Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do mastro do ponto O. O ponto O, gente, é o caralho da escuna, que é, na verdade, o cesto da gávea, né? A pessoa falou caralho? Sim ou não? Caralho é o cesto da gávea. Tá, nesse caso, ela cairá ao pé do mastro. Então, quer dizer, eu tenho uma escuna, eu estou no cesto da gávea, lá de cima, tá? Lá em cima, e eu deixo cair uma esfera. A esfera cai, bate retinho, ali embaixo. Joia? Entendeu? Tá. Quando a escuna estiver se afastando do cais com velocidade constante, se a mesma bola for abandonada do mesmo ponto O, ela cairá no seguinte ponto da figura. Então a escuna estava parada, eu soltei a bola caiu aonde? Retinho, lá embaixo. No ponto que ele chamou de ponto Q de queijo. Certo? Q de queijo. Se a escuna estivesse andando com velocidade constante, a escuna está andando com velocidade constante, e eu deixo cair a bola, aonde é que a bola cai? No mesmo lugar, no ponto Q de queijo. Ela vai cair no mesmo ponto, resposta letra B. Por que no mesmo ponto? Vamos fazer uma analogia aqui. Você está andando de carro, está com o celular na mão, fuçando o celular. O carro está 100 por hora, e aí ele solta da sua mão. Onde que ele cai? Reto, no chão. Não é verdade? Reto. Por quê? Porque o celular e você e o carro e tudo mais estão na mesma velocidade. A escuna, a esfera e tudo mais que estão naquele barco estão na mesma velocidade da escuna. Por inércia, saiu da sua mão, continua na mesma velocidade, não vai frear nem acelerar, vai cair no mesmo ponto, não vai haver diferença. Professor, eu sei, mais uma vez, nós fomos para o sítio e a gente foi na carroceria da caminhonete. Não pode, hein? Detran não deixa, mas lá no sítio ninguém vê, né? Daí tá. E aí, a gente estava andando assim, tal, e tal, na caminhonete, uns 80 por hora. E eu resolvi dar um pulo, eu soltei e pulei. No que eu pulei mesmo, quase que eu caí da caminhonete, eu caí lá atrás. Sim, porque aí nesse caso, existe uma força, existe uma força resultante agindo sobre você, que é a força resultante do ar resistindo ao seu movimento. Se não tivesse ar, e você não morresse por falta de ar, se não tivesse ar,
você ia cair exatamente em cima do mesmo ponto de onde você pulou. Não dava diferença nenhuma, porque por inércia você ia continuar o seu movimento com a mesma velocidade da caminhonete. Beleza? Tá? Muito bem. E agora dá tempo de mais um? O senhor acabou a aula? Não, vai acabar agora. Exercício 6,16. Universidade. Eu não gosto dessa universidade que é de Londrina. Ela concorre com aquela que eu estudei que é de Maringá. E Londrina sabe que não é, né? Vou fazer o que eu vou fazer porque o exercício é bonzinho, mais ou menos. Eu escolhi. Então, assim, ó, um observador, 6,16, tá, gente? Exercício 6,16, página 14. Um observador vê um pêndulo preso ao teto de um vagão e deslocado da vertical, como mostra a figura seguinte. Então, eu vou desenhar aí para você, que para explicar eu vou precisar desenhar. Então, 6,16, tá? Então, tem aqui o vagão, assim. O observador está parado na rodovia, vê o vagão se movendo, e aí ele enxerga um pêndulo, e o pêndulo está assim, desse jeito, tá? Desse jeito aí. Sabendo, aqui tem o ponto A, aqui tem o ponto B. Sabendo-se que o vagão se desloca em trajetória reta, ele pode estar se movendo. Primeiro, se fosse com velocidade... gente, deixa eu desenhar o chão, senão eu não vou passar naquele famoso teste de Detran. Tá bom. Se eu tiver com velocidade constante, não ia estar assim o pé, ia estar retinho. Com velocidade constante não dá diferença nenhuma. Igual você dentro do ônibus, de pé, ele está com velocidade constante, você fica de boa. O pé ia estar reto. Então, a velocidade constante não vale. A letra A do exercício fala aqui, de A para B com velocidade constante. Não é. Se fosse velocidade constante, estava reto. A letra B diz que é de B para A com velocidade constante. Velocidade constante estava reto. Interessa para qual lado? Letra C. De A para B com velocidade diminuindo. Vamos ver. Se ele tivesse de A para B, daqui para lá, e freasse, o pêndulo ia para o outro lado. Porque a bola queria continuar o movimento e não frear. Certo? Não é o que está acontecendo aqui. De novo. De A para B, para. O pêndulo faz isso. Já? Por inércia, a bola quer continuar o movimento. Então não é a letra C. Letra D. De B para A com velocidade aumentando. De B para A, ou seja, indo para lá, cada vez mais rápido, arrancando. De B para A. Daqui para lá, arrancando. A esfera ia ficar para trás. Ela ia querer ficar parada, ela ia querer arrancar. Não é como está aqui. E depois a letra E, já é. De B para A, tomara que dê certo, acho que acabou, você tem essa. De B para A com velocidade diminuindo. De B para A, tá indo. De B para A, freia. De B para A, freia. De B para A, freia. A esfera não quer frear e quer continuar o movimento para lá. Essa é a resposta correta. Letra E. Tudo bem? Letra E. Isso é uma questão muito clássica de cair em vestibular. Então, fique atento, você quis fazê-la, tá? Muito clássica de cair. Por isso que a gente coloca ela aqui nos exercícios, para que você consiga ir lembrando. Chegou na hora, quando tiver super, nós vamos fazer de novo, para chegar no dia da prova, se for mesmo lá em outubro, como a gente está planejando que seja, a gente sai para resolver. Gente, com isso, espero que tenha entendido bem a segunda, apaguei, pô, eu sei que eu acho que está escrito ali. A segunda e a primeira lei de Newton, tá? Aulas 5 e 6 da Física B, que esteja bem entendido, tem exercício na aula 5, tem exercício na aula 6, são os que vocês vão mais entender e fazer com grande facilidade, porque é uma aula teórica e é fácil de entender. Como está com o vídeo, pode voltar e tal. Tem dúvidas sobre a aula? Pode perguntar nos comentários do vídeo, você não vai perguntar que página que eu quero a tua cara. Mesmo pela internet. Pode perguntar nos comentários do vídeo e, sobretudo, no grupo de WhatsApp, que eu vou estar pronto para atender você. Tá bom? Um grande abraço e a gente se fala novamente na aula que vem. Tchau!